E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Essa aqui é a parte básica do curso de planilhas e análise de dados. Nessa parte inicial a gente está focando nos conceitos básicos e fundamentais de planilhas especificamente, tá? Espero que você acompanhe bem o curso, deixa teus comentários aí, tuas dúvidas e vamos tocar o barco. Vem comigo! Nessas aulas aqui eu vou falar um pouco aqui de LibreOffice, Calc, de Excel, de Google Sheets, tá? Vou falar um pouco de todas as planilhas ali, porque o Excel hoje em dia, apesar de ser a planilha mais usada, mas hoje a gente tem outras opções ali que também sugiro você considerar aí também na tua empresa, aí no teu emprego, tá? Para tuas necessidades. O LibreOffice é uma planilha free, né? Gratuita, open source, tá? E não deixa nada a desejar aí para Excel. Tem o Google Sheets, que é a planilha do Google, que também não deixa nada a desejar não, e é totalmente online, gratuita também, tá? Então o Excel hoje em dia tem outros concorrentes ali que dá para brigar contra eles ali. Beleza? Vamos que vamos? Então tá. Primeiro conceito aqui importante que a gente vai aprender aqui, conceito de células, tá? Que diabo é isso? Célula é o seguinte, célula é esse bagulhinho aqui, ó. Esse mucuinzinho pequenininho aqui da planilha, ó. Isso aqui é uma célula. Isso tudo que eu tô clicando aqui, ó, tudo é célula, tá? São as células de uma planilha, tá? E o que é uma célula aqui? As células, elas formam a planilha aqui, tá? Uma planilha, ela é um agrupamento de células, e essas células estão divididas aqui em colunas, tá? A, B, C, D e tal, e em linhas aqui, ó, tá? Então tem um monte de célula, né? A planilha. Ah, e pra que esse monte de célula aqui? Não, para atender tua necessidade, cara. Imagina aí que tu tem uma tabela aí com milhares de itens nessa tabela, então tu precisa aqui, ó, de uma planilha que seja gigante, tá? Então a célula é o componente básico ali das planilhas. Toda célula ela tem uma referência. Por exemplo, essa célula que eu tô aqui agora, tá? Ela é a célula D9, tá? Por quê? Porque ela está na coluna D, na linha 9. Aqui em cima, no canto superior esquerdo aqui, eu mostro aqui, ó, a planilha mostra aqui qual é a célula que está ativa no momento, ó. Então se eu vier para outra aqui, ó, essa aqui, ó, F14, por exemplo, tá? Essa aqui, ó, B13, A7 e assim por diante. Ah, mas por que esse conceito de célula é interessante? Então você precisa entender a célula, porque é o seguinte, tem em vários outros pontos aqui, a gente faz referência à célula. E qual é a referência à célula? Esse número é o nome dela, essa identidade dela aqui, tá? Vamos aprender o que é isso. Numa célula eu posso ter aqui, ó, números, por exemplo, estou aqui nessa célula aqui, colocar 45, enter. A célula ficou com esse número. Tá? Então a célula D7 tem um valor 45, tá aqui ele, tá? Célula D7 tem o valor 45. A célula D8 tem o valor que é um nome, tá? Celular é um nome. A outra, uma data, tá? Então as células aqui, ela pode ter diversos valores, tá? Números, nomes, textos, no caso, né? Datas, tá? Pode ser várias coisas dessa. Nossa, bateu um sono aqui. Não, nada é isso. Gravando tarde esse curso. Tem que começar a dormir um pouco aí, negada. Então aqui as células elas podem conter esses vários valores aqui, tá? Então esse é um conceito importante que a gente precisa entender de planilhas, tá? Cada célula, vou apagar o que eu fiz aqui. Presta atenção no que eu estou fazendo aqui, ó. Cada célula, o grande forte aqui das planilhas é que as células elas fazem cálculos, né? Aliás, a grande importância de uma planilha é porque ela faz cálculo para você, né? Ela faz ali as tuas automações ali das tuas tabelas, do que você precisa calcular. E como é que eu faço fala aí, monstro das planilhas, como é que eu faço esses cálculos ali nessas células? Então você vai pegar o seguinte aqui, ó. Imagina o seguinte, você tem aqui o número 50, tá? Já a primeira dica, anota, tá? Para você fazer um cálculo numa célula, você tem que começar ela com igual, beleza? Então
Então, e como é que você vai fazer? Suponha que eu quero que essa célula aqui seja 2 vezes essa célula aqui de antes, tá? Qual era essa célula antes? D7. Então, eu vou escrever D7 vezes 2. Enter. Tá aqui o resultado. Tadam! Entendido? Sacou aqui o esqueminha? Isso aqui é muito importante que você aprenda, porque aqui é o pulo do gato, velho. Aqui é o esqueminha, aqui é o milho da pipoca, esse troço aqui. Se você aprender isso aqui, você vai manjar planilhas decentemente. Não é brincadeira não. Ó, você tem aqui, ó, de novo, a célula, ela pode ter um valor fixo. Esse valor fixo, como eu falei, pode ser um número, pode ser um texto e tal, tá? Vamos supor que aqui seja um número. Eu quero que essa célula de baixo, tá? Ela seja o dobro da célula de cima. Então eu vou pegar aqui, ó, quem é a célula de cima? D7, tá aqui, ó, D7, tá? Então vou fazer igual. Quando eu começo a célula com igual, eu estou dizendo para a planilha que ela é uma célula calculada, beleza? Então ela é igual a D7, que é a célula de cima, vezes 2, 100. Viu que legal? Então se eu fizer o seguinte, ó, na hora que isso aqui é calculado, sempre que eu mudar esse valor aqui, isso aqui vai ser calculado de volta. Por exemplo, suponha aqui que eu tenha, esse meu número é 100, Enter. Ele vai recalcular. Isso aqui é outra grande vantagem aqui das planilhas que você vai ver, porque ela vai recalculando as suas fórmulas. Beleza? Ei, menino, durma não. Vamos continuar aqui. Segundo conceito aqui, muito importante. Então você aprendeu sobre célula há 1 minuto atrás, tá? Não é preciso você ter esquecido, né? Acabei de mostrar o que é uma célula pra você aí. Então saca só. Aqui vamos falar de aritmética básica aqui nas planilhas. Então eu tenho aqui, ó. Se eu preciso fazer uma fórmula aqui numa célula, eu preciso conhecer aqui um pouco como é que eu faço a aritmética básica nessas células para que essa fórmula aconteça, né? Então eu tenho aqui o seguinte, ó. Nas planilhas, a adição, ela é o mais. Opa, maravilha. Então eu posso fazer aqui, ó. Se eu tenho nessa linha aqui eu tenho 10, nessa outra célula eu tenho 20. Suponha que essa célula aqui seja a soma delas, então igual a H3 mais I3, tá? Outra dica, acabei de mostrar aqui como é que você pode fazer sem ter que escrever a célula especificamente, tá? Vou fazer de novo. Igual. Quando você bota igual, ó, eu vou clicar na primeira célula mais a segunda célula. 2 cliques aqui, tá? Um clique na primeira, um clique na segunda. Igual, 30. Então, fiz uma adição. A subtração é o menos, tá? Não vou demonstrar porque é a mesma coisa, tá? Pulo do gato aqui, a multiplicação. Ao invés de ser aquele X, na multiplicação aqui em planilhas, é um asterisco, tá? Então, se eu quero aqui, esse é o H3, asterisco, H2, I3, tá? Eu estou dizendo que eu estou multiplicando um pelo outro, tá? A divisão é uma barra, tá? Não é aquele símbolo normal da matemática, a divisão, tá? A porcentagem é o percentual, então vou fazer um outro cálculo aqui. Suponha que eu quero 50% vezes R$780, tá? Então 50% eu tenho 390. Perfeito? Então achei aqui 50% de R$780, por exemplo. E a exponenciação, que é o circunflexo, tá? Aqui, por exemplo, é uma fórmula onde eu coloquei aqui F4. Circunflexo significa elevado à segunda, tá? Você lembra de exponenciação, né? Lá na quinta, sexta série que você aprendeu isso aí. É isso mesmo? Eu não sei exatamente, eu acho que é por ali mesmo. Quinta, sexta série que a gente aprende ali um pouco de exponenciação. Então tá aí, tá? Aqui se eu disser que eu quero 10 elevado ao quadrado, então é 10, circunflexo, tá? 2, 10 elevado ao quadrado, 100. Beleza? Tranquilo aqui, até aqui? Acho que de boa, né? Então vamos lá, continuando mais aqui, tá? As minhas células, elas podem ter aqui a aritmética aqui que eu imaginar, tá? Eu posso fazer fórmulas bem complexas aqui. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma expressão desse tipo aqui na matemática, né? Como é que eu faço? Eu coloco essa expressão como uma expressão de uma célula aqui na minha planilha, tá? A2 mais B2, o vezes aqui vai ficar o asterisco, tá? O dividido aqui é a barra, tá? Eu só tenho que prestar atenção aqui bem nos parênteses, para que a precedência das
das operações matemáticas aqui aconteçam certinho, tá? Então aqui eu tenho primeiro a soma desse com a soma desse e, né, esses operadores aqui, depois a multiplicação desses dois, ó. Então, por isso que eu tenho um parênteses aqui fora, dividido pela multiplicação desse outro aqui, tá? Então é bom a gente ficar antenado nessa questão dos parênteses ali, para que a gente não tenha problema de fórmulas, e na hora que for feita o cálculo daquela fórmula, para a gente não ter problemas de erro nesses cálculos, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é que uma célula de uma planilha, né, uma planilha pode ter fórmulas mais cabeludas que você imaginar aí, meu rei. Não tem, o céu é o limite aqui, tá? O que você imaginar, você consegue fazer. Tranquilo? Vamos lá. Continuando aqui na aritmética básica aqui, eu coloquei aqui uns dados aqui, vou apagar só pra gente começar aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, a fórmula de juros simples. É o capital vezes a taxa vezes o número de períodos, tá? Então eu pus aqui, ó, juros, capital, taxa e o número de períodos aqui, tá? Juros é o que eu quero calcular. Então suponha que eu tenho um capital de R$1.000, eu quero uma taxa de 5%, tá aqui, tá? Em quantos períodos? Período aqui, no meu caso, vamos considerar que seja meses. Quero 12 meses, um ano aqui, tá? Quanto é os juros que eu vou pagar aqui? Aqui vai ser igual. Esse é o valor que eu quero calcular. É o capital, que é o G8 aqui, ó. Vezes a taxa, vezes o número de períodos, tá? Então aqui, ó, R$1.000 em 12 meses, a 5%. Em juros simples, eu vou ter aqui um juro de R$600. Certo? Entendido? Aqui. Tranquilo? Qual que é o bacana aqui, ó? Fiz só um experimentozinho aqui, tá? O bacana aqui, se eu mudar aqui os valores da minha planilha, ela se recalcula. Não é mais 5%, é 4,5%. Ok, camarada? 4,5%, que seja, tá? Ela vai se recalcular, tá? Os períodos não são 12, são 24 agora. Enfim, tá? O que eu quero mostrar aqui é só que a planilha ela se recalcula à medida que você coloca novos dados, tá? Novas informações. Beleza? Então faz aí um treino aí com essas informações que eu coloquei, tá? Dá uma exercitada aqui nesses conceitos aqui que a gente está mostrando e tal. E daí você vai começar o conhecimento entrar na cabeça melhor aí. Bom? Simbora. Pra frente. Ó, qualquer coisa tu grita aí nos comentários, tá? Que a gente vai se ajudando aqui. Tô dando uma corridinha aqui, porque esse primeiro aulão aqui é o conhecimento básico inicial aqui, pra gente depois cair matando nas coisas legais mesmo, nas coisas que interessam, nas coisas que o mercado tá cobrando aí. Massa? Vamos lá. Juro composto. Só um outro exemplo, tá? Só um outro exemplo aqui. Tá? Já trouxe aqui, ó, juro composto. O montante aqui dos juros aqui, o montante do capital aplicado a uma taxa no número de períodos, tá? Se isso aqui for um juro composto, a fórmula é essa aqui, ó. Tá? Eu não vou cair na matemática, não vou mostrar essa fórmula aqui matematicamente, mas a fórmula é essa, tá? Então aqui eu até errei aqui, não é um J, que é o M, é o montante, né? O montante calculado é isso aqui. Tá? Então trouxe para cá, ó, montante, capital, taxa, período. Então estão as variáveis aqui, tá? Capital, taxa e o período aqui é elevado ao período. Tá? Então vamos supor de novo, tem aqui um capital de R$1.000, uma taxa de 5%, tá aqui, em 12 meses. A juros compostos, qual que é ao final de 12 meses, quanto que eu vou ter aqui, tá? Então vou ter o capital, que é essa minha célula aqui, vezes. Então vamos escrever a fórmula. 1 mais. Estou seguindo a formulazinha aqui de baixo, gente. Tá? 1 mais a taxa. Que é a minha taxa? 5%. Vou clicar aqui, é o H6. Tá? Fecha parênteses. Elevado a quem? Ao número de períodos. Tá aqui meu número de períodos. Ó. E 6. Igual. Então, ó, se você aplicar R$1.000 a 5% durante 12 meses, ao final de 12 meses você vai retirar R$1.795. Beleza? Suponha aqui, não é 5%, cara, é 0,5%. Tá? Então, ó, você
puser teus R$1.000 na poupança, 0,5% ali, ao final de 12 meses ali, você vai ter ali R$1.061, tá? Ou seja, o ganho do teu capital foi de R$61, certo? Beleza? Tranquilo? Aqui só para mais um exemplo ali de algumas coisinhas que você pode começar a brincar ali, tá? Tá legal? Treina aí, cara. Treina aí pra tu ficar bom e depois a gente trocar umas ideias bem legal ali. Vamos pra frente. Outro conceito bem importante aqui, intervalos. Meu Deus, o que é que danado é esse intervalo, para que serve? Eu já aprendi sobre célula, eu já aprendi as operações básicas da matemática aqui, né? Eu já aprendi a fazer uma fórmula, eu já aprendi a referenciar células através do igual, eu já aprendi que a célula começando com igual é uma célula calculada. Já aprendemos um monte de coisinha, né? Estamos ficando espertos aqui. Bacana. Agora a gente precisa aprender intervalos. O que é um intervalo? Por exemplo, eu tenho aqui alguns valores de venda. Bacana. Agora a gente precisa aprender intervalos. O que é um intervalo? Por exemplo, eu tenho aqui alguns valores de venda, por exemplo, né? Que era o que tinha aqui antes. Então eu tenho R$500, R$600, 1.220, né? 300. Tá? Suponha que eu fiz várias vendas aqui e fui anotando aqui, tá? Vamos lá. Se eu fizer aqui, suponha que eu quero fazer o somatório dessas vendas, tá? Do jeito que a gente aprendeu até agora, eu vou fazer igual, né? Porque isso aqui é uma célula calculada e vou pegar a primeira célula mais a segunda mais a terceira mais a quarta, tá? 2.620, tá? Perceba o seguinte, isso aqui, se forem poucos números tal, você até consegue escrever tua fórmula 1 a 1, né? Mas perceba que se você tiver uma tabela que isso aqui seja gigante, você tenha muitos dados aqui, aquelas tabelas monstruosas, que é o que você vai encontrar no mercado aí, você não vai conseguir fazer um somatório dessas fórmulas aqui 1 a 1, né? Você vai precisar dizer para a planilha algo do tipo assim, ó, planilha, me calcule o somatório daquele intervalo de números. Então intervalo é isso. Então eu tenho aqui, ó, esse intervalo de números aqui, como é que eu represento ele? Tá aqui em cima, ó, é E6 até o E9, né? E6 porque é essa primeira célula e o E9 porque é a última célula. Então um intervalo sempre é a primeira célula até a última célula. Esse intervalo ele pode ser também em colunas, ó. No caso aqui a primeira célula é o E6, esquerda para direita, de cima para baixo, a gente tá lendo, né? Normal. E6 até o J6, ó. Tá aqui, ó. É esse intervalo. Tá, mas se essas vendas aqui estão em várias colunas, em várias linhas. Então tá aqui, ó. O meu intervalo é esse aqui, ó. O primeiro, E6 até o F9, tá? São as células que delimitam aqui o meu quadrado, tá? Dica, estou aqui mexendo aqui, mas não sei se vocês já capturaram ali, tá? Eu posso mexer nas minhas células aqui através da tecla de navegação normal, tá? Podia ter falado isso lá atrás, né? Cabeçudo. Opa! Teclas de navegação normal. Se eu aperto o Shift, deixo o Shift pressionado ali e eu vou navegando, ó, ele vai selecionando as células, tá? Beleza? Vamos seguindo. Então aqui, ó, eu tenho esse intervalo. Mas por que é importante isso? Porque agora eu quero fazer, como é que eu faria o somatório desse intervalo aqui? Então peraí, eu vou fazer 1 a 1? Não. Aí agora a gente vai aprender como é que faz, usando o conceito de intervalos agora, entrando no conceito de funções, tá? O que são funções aqui? Deixa eu apagar todos esses números aqui, eu deixei aqui, mas eu não vou usar não. Vou começar do zero. Funções. A função é aquele conceito matemático mesmo. Eu tenho uma função, por exemplo, essa aqui, eu tenho uma função de x e y, né? Onde f é a função, x e y são parâmetros, certo? Naquele caso ali, deixa eu trazer essas informações para lá, tá? Vou só trazer. Depois eu explico como é que eu trago essas informações, tá? Não vem ao caso aqui, é só pra gente fazer rapidão aqui. Então, se eu quiser fazer o somatório disso aqui, eu preciso ter uma forma de dizer para a planilha, eu quero fazer uma soma desse intervalo, tá?
me ajude. Não vou fazer um a um, porque não tem condições, dá muito trabalho se eu for fazer um a um. Então a planilha, ela tem funções. Uma das funções, inúmeras funções. Função para somatório, para média aritmética, média ponderada, para valor futuro, valor presente, para juros, tem milhares de funções. Hoje a gente vai se concentrar em duas. Vamos falar de soma e de média, certo? Soma e média. Como é que a gente usa funções? Então a função, você vai dizer aqui, ó, na tua célula, igual, para dizer que ela é uma célula computada, uma célula calculada, tá? Igual, veja aqui, ó, coloquei um exemplo, tá aqui um intervalo de números, como é que eu faço a soma deles? Igual, o nome da função que eu vou usar é soma, que é a função que faz um somatório, tá? E qual é o parâmetro dessa função? É o intervalo, tá? Então a soma abre e fecha parênteses aqui, tá? No intervalo que eu estou pedindo aqui. Então é o nosso caso. Então se eu tenho todo esse intervalo aqui, ó, eu quero fazer o somatório de todos esses números. Que intervalo é esse aqui, ó? Já estou vendo aqui, ó. É G6 até o H9, ó. Tá aqui em cima se você tiver dúvida. G6 até o H9. Então como é que eu faço a soma? Vamos lá, igual soma e vou escrever G6 2 pontos H9, tá? G6 2 pontos H9 significa é um intervalo da célula G6 até a célula H9, tá? Não esqueça de fechar o parênteses aqui para dar a finalização da função, tá? Enter. Então tenho aqui o somatório de todos os números desse intervalo, certo? Tranquilo até aí? Aprenderam a questão da soma? Aprenderam por que intervalo é interessante? Vamos supor que agora eu tenho mais dados aqui. Aqui aparece um 200 e aqui aparece um 100. Ó, perceba que meu número não mudou. Por quê? Porque meu intervalo antes não compreendia esses números. Meu intervalo era isso aqui. Só que agora eu quero que o intervalo seja isso aqui. Então o início é o mesmo, G6, só que agora o final é H10. Então eu venho aqui, ó. Vou só fazer uma manutençãozinha nessa fórmula. H10. Tá feita a conta. Agora, qualquer número que tiver dentro desse intervalo aqui, eu fizer alteração, 1000, por exemplo, ó, o cálculo vai ser feito para mim, aqui embaixo. 300, tá? Assim por diante. Tá? Então, tudo que estiver dentro desse intervalo, esse somatório aqui vai pegar. Então, isso é que é a grande sacada dos somatórios aqui, por exemplo, né, da utilização de funções. Por quê? Porque daí agora eu posso ter 1000 números aqui, tá? Suponho que eu tenho uma tabela de 1000 números aqui e eu quero fazer o somatório. Beleza. Você vai vir lá na sua função, igual, soma da célula e dá o intervalo. G6 até H1000, que seja. Tá? G6 até H1000. Então essa é que é a ideia da função de somatório, tá? A outra função que eu queria mostrar aqui é a função da média. Por exemplo, suponha que eu tenho esses 5 itens aqui, tá? Se eu quero tirar a média aqui, eu posso pegar, como é que é a média? É a soma dos elementos dividido pelo número. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então eu vou pegar 2015, eu poderia pegar já o somatório que eu já tenho pronto aqui, ó. Isso aqui dividido por 5. Aqui eu tenho uma média. Não tem? Posso fazer isso. Eu também tenho uma função média. Ó. Média. Quem é minha entrada? O intervalo. Então eu quero a função média desse intervalo aqui. 504. Então essa função média, ela já faz isso, ó, já faz o somatório, já faz a divisão pelos itens, tá? Isso aqui é o trabalho que a função média faz, tá? Parênteses aqui, lá na planilha do Google, o somatório, o nome da função, ao invés de ser soma, chama-se sum.
vou só escrever aqui, ó, sum, tá? A planilha Google. O somatório é sum, que é o somatório em inglês, e a média average é o nome da função lá na planilha do Google, tá? Só essa diferença. A ideia na planilha do Google é a mesma coisa, não vai mudar nada, tá? É só essa a diferença aqui, tá joia? Você vai fazer o igual, a ideia de célula, de intervalo no Excel, nessa planilha no LibreOffice e na planilha do Google. É tudo a mesma coisa, tá? Você aprendendo esses conceitos básicos, você trabalha em qualquer planilha que você pegar aí no mercado. Tranquilo? Então beleza. Vamos lá para um exercício final para a gente terminar essa pegada aqui, tá? Vou apagar aqui, já tinha feito as contas também, mas vamos apagar. O exercício. O que é que eu quero que vocês façam, né? Suponha que você é um professor e você tem teus alunos aqui. Você fez 3 avaliações com eles durante o semestre. Você tem todas as notas de todo mundo. Você precisa fazer um total aqui das notas e tirar a média aqui, tá? Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, tá? Eu vou fazer de vários jeitos aqui para você se familiarizar. Vamos lá. Esse primeiro aluno aqui, eu vou fazer o total daquele jeito mais simples possível. No meu caso aqui são poucos dados, então o total da Ana, quem é? É a primeira nota da Ana, que está na célula C8, e a segunda nota é a terceira nota. Tá? Então aqui eu tenho um total da nota dela. Qual é a média dela? A média dela vai ser o somatório total dividido por 3 notas. Tá? Então a Ana teve uma média aqui de 8,83. Tá? O Paulo aqui, eu posso calcular a média direto do Paulo, por exemplo, como? Usando aquela nossa função média. Quem é o meu intervalo aqui? Esse aqui, ó. Não esquece de fechar o parênteses. Então, o Paulo aqui teve média 8. E o total das notas dele? Vou usar aquela soma. Quem é o meu intervalo? O mesmo. Aqui, ó. Clico, arrasto, aqui, ó. O mesmo. Tá? Isso aqui é importante vocês entenderem isso aqui, ó. Se eu coloco igual, ó, e já vou arrastando aqui, ó, a própria planilha ela já vai, ó, me dizendo, não, é uma célula. Opa, é um intervalo, ó, já muda, tá? Entenderam? Então isso aqui facilita muito a entrada de informação aqui. Uma outra dica aqui, então eu fiz, ó, um somatório de um jeito simples, somatório usando função, a média usando função, a média do jeito simples, tá? Como é que eu faço para todo mundo agora de um jeito rápido? Aqui, ó, nas planilhas, todas elas, você vai encontrar na célula um pontinho aqui, ó, no canto inferior direito da célula, aqui, ó. Quando você passa o mouse por ele, inclusive ele muda, ó, tá vendo, ó? Você vai clicar nesse pontinho aqui, ó, deixar apertado o botão e vem arrastando, ó. Ele já vai mudar um esqueminha ali, ó. Quando você solta, que é isso que você disse para a planilha aqui, pegue a mesma fórmula e traga para todos os outros itens, fazendo os ajustes necessários. Qual é o ajuste necessário aqui da fórmula? No caso, para cada aluno desse, ó, para o Paulo, o intervalo dele é esse, para o Mike, o intervalo é esse, para a Joana, o intervalo é esse, tá? Então ela vai fazendo, ó, C11 é 11, ó, C11 é 11. Então ele vai fazendo esses ajustes, tá? Vou mostrar de um outro jeito para a média. Também funciona do mesmo jeito. Ctrl C, ó, copiei. Eu copiei aqui a fórmula, tá? Ctrl V, eu copio a fórmula fazendo um ajuste para a próxima linha, ó. Se aqui era a média de C9 é 9, aqui a média de C10 é 10. Ó, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, tá? Então, fiz uma planilha aqui rapidão com alguns cálculos básicos, tá? Para fazer esses cálculos aqui iniciais. Perceba que qualquer número que mudar aqui, ó, o cálculo é refeito, tá? Porque essas planilhas aqui, esses cálculos, essas células que tem os valores aqui computados,
eles já vão se atualizando a partir das informações que mudem nas células que eles referenciam. Beleza? Entendido? Então o que é que eu quero que você faça? Você vai pegar esse exercício aqui, tá? Com calma. Você vai fazer ali uma tabela para você dos alunos, certo? Você vai pôr umas notas ali fictícias, alguma coisa assim. Você vai calcular o total, vai calcular a média e vai fazer uma tabela semelhante a essa que eu fiz aqui. Tá legal? Com isso aqui você já vai estar testando aqui todos os conhecimentos que a gente já aprendeu. Eu dei uma formatada nessa tabela aqui, não precisa se preocupar com as formatações, tá? Eu dei uma formatada nela aqui, só para dar um charminho aqui e tal. Opa! Mas você pode fazer ali cru mesmo, faça o mais simples possível, não precisa se preocupar com a formatação. A gente vai parar em aulas aqui para falar de formatação especificamente, tá? A gente vai ter aulas aqui para isso. Mas o que eu estou preocupado que você aprenda é esses conceitos básicos. Então exercita aí, coloca lá nos comentários suas dúvidas, pergunta, vamos fazer uma interação aí legal, tá? Eu vou te ajudar a tu virar aí o monstro das planilhas também, beleza? Espero que você tenha gostado. Valeu aí pela atenção e até a próxima aula. Aquele abraço, se cuidem.